Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição desse plantão glorioso. Você está percebendo pelo eco que eu estou aqui na Casa Nova, né? O futuro estúdio do canal Gigante Glorioso, daqui a pouquinho pintadinho, tá ficando tudo pronto. Se Deus quiser, semana que vem a gente já tá com a programação normal aqui do canal, mas enquanto isso a gente vai fazendo o nosso plantão itinerante. Já foi dentro do carro, já foi na casa do Michael, já foi na casa de um monte de gente. E agora é na minha, né? Mas por enquanto sem nada, mas a gente não deixa de falar do glorioso Botafogo para vocês. Boas notícias, uma semana que pelo menos nos primeiros dias deve ser de apresentação de 3 jogadores que provavelmente já estarão no Rio de Janeiro na semana que vem para a realização de exames e apresentação. Um já está, que é o Lucas Piazon, a gente já falou sobre isso, encerra a bateria de exames na segunda-feira e será apresentado, deve ser apresentado na própria segunda-feira, tá certo? Antes do jogo contra o Volta Redonda. Pelo menos não há uma programação oficial, mas dependendo do horário em que terminar a bateria de exames, pode ser na parte da tarde. O Botafogo já fez isso com outros jogadores, né? 2 horas da tarde ali uma coletiva de apresentação. Do Lucas Piazon, muito provável que aconteça esses 2 primeiros dias, ou segunda-feira, ou mais tardar terça-feira. O Felipe Sampaio, zagueiro também que vem da França para compor o elenco do Botafogo, ele também viaja aí para o Brasil, segundo o Fabiano Bandeira, do canal do Fabiano Bandeira, já está em São Paulo, chega ao Rio de Janeiro também para fazer exames e ser apresentado como novo reforço do Botafogo. A partir do momento em que esses jogadores forem apresentados, vocês vão acompanhar assim, uma análise do scout do Gigante Glorioso. A moda agora é scout aqui nos scouts do Gigante Glorioso. Michael Martins e eu estaremos falando tudo sobre esses jogadores, com lances, vídeos, análise técnica, tática, tudo para vocês da melhor qualidade. Afinal de contas, a gente já está aí com a nossa estrutura voltando, né, para oferecer o melhor material para vocês que vocês merecem. Enquanto isso, eu peço para vocês, está assistindo esse vídeo, não é inscrito ainda? Inscreva-se no canal Gigante Glorioso. Estamos próximos dos 51 mil inscritos, meu amigo, batendo meta atrás de meta graças a vocês. Então deixem um like, inscrevam-se no canal, tornem-se membros da família Gigante Glorioso, porque aqui é Botafogo, mínimo de 2 vídeos por dia, trazendo tudo e mais um pouco sobre o mais tradicional. Bom, meus amigos, falamos do Felipe Sampaio, falamos do Piazon, e o GE confirmou a informação que a gente trouxe mais cedo, já vem trazendo há alguns dias, né, de que a proposta para o Saravia foi oficializada, né, o Botafogo apresentou a proposta e isso eles não confirmaram, mas há informações bem precisas de que o Saravia vem ao Rio de Janeiro também para fazer exames, que já aceitou a proposta do Botafogo e é mais um reforço para compor o nosso time titular. O Saravia vem para ser titular, né? O Felipe Sampaio e o Lucas Piazon vão ter que brigar por vaga no time do Botafogo. A princípio, vem para a composição do elenco que vai disputar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Falei no vídeo de mais cedo, gente, não se assustem se essa semana for uma semana de anúncios, jogadores viajando para o Rio de Janeiro, repórteres internacionais dizendo, fulano de tal pegou o voo para o Brasil, está indo para São Paulo com escala no Rio de Janeiro para fazer exames e se apresentar no Botafogo. Vai ser comum, tá certo? Sobre o Caio Pantaleão, muita gente me perguntou. Gente, o Wanderson, o outro jogador que era do Juventude, que eu falei, o Peixoto, né? São alguns jogadores que a gente estudou um pouquinho, né, e viu que são jogadores de certa qualidade, né? O Caio Pantaleão, confesso para vocês, não conheço, né? E o próprio John Textor falou isso, foi uma mensagem até subliminar que ele deixou, né, na entrevista que ele deu ao canal Gigante Glorioso, que muitas vezes o trabalho do scout ele traz jogadores que não são jogadores que estão na mídia, eles não são jogadores que estão na crista da onda, aqueles que fecham o aeroporto, né? Mas que no fim das contas são jogadores que vão trazer muito benefício naquela questão de custo-benefício, muito benefício para o seu time, né? Então a gente acredita no scout. Não é porque o jogador está livre no futebol ucraniano, está livre no futebol russo, que ele serve para jogar no futebol brasileiro, né? Não é por isso. Então o scout ele faz uma série de análises. Aliás, nós ficamos sabendo que existem mais de 50 jogadores sul-americanos que estão nessa lista de análises do Botafogo. Então é
muito jogador, é aqueles que vêm para o clube, são aqueles que passam dentro de princípios e exigências básicas mínimas, especialmente aprovadas também pela nova comissão técnica do Luiz Castro, que é o Luiz Castro e mais 5 pessoas que compõem a sua comissão técnica. Então, um trabalho de inteligência, preparador físico, preparador de goleiros, toda essa equipe montada pelo Luiz Castro e que vem para chegar no Botafogo, como eu falei no vídeo de mais cedo, provavelmente após o dia 18, que esse time do Aldo Reio vai disputar a final da Copa do Emir com o atual campeão do Catar. Não tem jeito, né? São 2 equipes que sobram lá no futebol do Catar. Bom, sobre o Campeonato Carioca, meus amigos, Botafogo pega o Volta Redonda amanhã e o Botafogo tem a possibilidade de ainda assumir a 3ª colocação. O Botafogo tem um jogo a menos do que o Vasco. O Vasco jogou hoje contra o Flamengo, perdeu por 2-1, vendeu caro aí a derrota, né? Então acho que quem viu esse jogo deu para perceber que quando você joga com vontade, com estratégia, a estratégia pode no primeiro momento não dar certo, né? O Vasco tentou, fez o seu gol, depois também abdicou do ataque, parecia controlar as ações na defesa, aí pintou um gol do talento individual, não tem jeito. Quando a equipe adversária tem talentos individuais, como por exemplo a Arrascaeta, realmente o que aconteceu acontece, né? Mas a gente tem que destacar a briga, né? A raça, a vontade com que os jogadores vascaínos atuaram contra o Flamengo e quase levaram um empatezinho, né? Então, para o Botafogo fica a lição de que não é nenhum bicho papão. A gente vem falando isso, não é de hoje. A gente vem falando isso de que o Flamengo é uma equipe que perdeu o jogo para o Fluminense, é uma equipe que empatou jogos com um time pequeno, é uma equipe como o Resende, né? Que venceu Suado, Madureira, Audax. Então não é esse bicho de 7 cabeças. Agora, se o jogador entra para perder, se o jogador entra com medo de dividida, com medo de levar balão, tá? Aí realmente você chama derrota, né? Então a mudança principal que tem que haver, porque o Botafogo pode enfrentar o Flamengo numa semifinal. O Botafogo está na 4ª colocação, ele pode assumir a 3ª colocação, que é do Vasco no momento, e depois brigar para assumir a 3ª colocação no último jogo contra o Audax, né? Então o Botafogo precisa entender a postura de vencedor. Falei no vídeo de mais cedo, dei o exemplo de 2010 com o João Santana. Ela começa no psicológico, começa na mente. Quando você entra com mentalidade perdedora, você vai perder jogo com a Portuguesa, você vai perder jogo com o Audax, né? Então tudo começa na mentalidade, tá certo? Então o Botafogo pode aí ainda assumir a 3ª colocação. Se o Vasco vencesse hoje, o empate eu acho que já definiria aí os confrontos, né? Fluminense e Botafogo, Flamengo e Vasco. Quem vocês preferem pegar? Essa é a questão. Eu confesso para vocês, não tenho uma equipe preferida não. Acho que indo para a semifinal, o Botafogo tem que ir com tudo para qualquer das equipes. Seria improvável que o Botafogo conseguisse, por exemplo, pegar o Vasco, né? Bem improvável. Mas eu acho que o time que vier, o Botafogo tem que jogar com garra, com vontade. E prefiro pegar o Flamengo. Vou dar minha opinião aqui para vocês. Prefiro pegar o Flamengo. O Botafogo, quando joga semifinal contra o Flamengo, o Botafogo joga melhor, né? Me lembro de 2018, o último título do Campeonato Carioca, em que a gente, uma equipe inferior, mas jogando com aplicação tática, com estratégia, com vontade, o Botafogo foi lá e venceu o Flamengo por 1-0 e beliscou o título do Campeonato Carioca de 2018, né? Então, uma semifinal com o Flamengo, sinceramente, prefiro, até para que o Botafogo seja mais uma vez experimentado contra uma equipe que é tida como uma das melhores do futebol brasileiro. Então é melhor assim, já pegar os bichos papões aí de primeira, pega de novo, não tem problema, só que a gente precisa mudar a nossa postura, tá certo? Bom, meus amigos, mais informações, qualquer jogador que aparecer aí em negociação avançada, a gente vai trazer para vocês. Então, nessa segunda e terça-feira é bom a gente ficar de olho que pode ter anúncio triplo no Botafogo, situação de Saravia, de Sampaio, de Piazon, totalmente adiantadas, devem ser os 3 primeiros nomes anunciados por esse novo Botafogo e muitos nomes virão ainda nessa próxima semana, tá certo? Amanhã a gente fala mais de Botafogo e Volta Redonda. Um grande abraço para vocês, saudações alvinegras.